Vão te julgar por casar e sumir. E vão te julgar por casar e continuar saindo com as amigas. Vão te julgar por você não ter filhos ou por você já estar no terceiro. Vão te julgar por largar tudo para empreender ou por ficar numa carreira sem futuro e parecer covarde. Vão te julgar por tudo. Absolutamente tudo. Pela roupa que você usa, pelo destino para o qual você viaja, pelo tipo de exercício que você faz, pela carreira que você escolheu, pela sua casa, pelo seu carro, pela sua vida toda. Então, se realmente vão te julgar, independentemente do que você faça, que seja por ser realmente quem você é e pela vida que você escolheu ter. Eu fiz esse texto no final do ano passado e eu senti de começar o vídeo de hoje com ele. Senti muito de falar com você hoje sobre julgamento, sobre o medo da gente ser julgada e sobre o ato de julgar os outros. Uma das maiores transformações que eu já tive na vida até hoje foi a de construir uma vida com base no que eu escolhi viver. E isso implica decidir em muitas áreas dela diferente do que a maioria das pessoas decidem. Essa construção de nadar contra a maré é um desafio imenso. É muito gratificante, com certeza, mas é um desafio imenso. Porque a sensação que a gente tem quando a gente decide viver uma realidade diferente da do script da vida, do que a maioria das pessoas vivem, e tá tudo bem, é a de estar atrasada na vida. O que de longe claramente não faz o menor sentido, né? Não faz sentido nenhum. Tem até um vídeo que uma vez eu vi do Cory Muscara no Instagram, há muito tempo atrás, eu já inclusive compartilhei várias vezes, e ele falava assim: não existe essa coisa da gente estar atrasado na nossa vida, só existe onde você está no caminho que você está criando. Estar para trás na vida significa estar atrás de alguém que esteja à sua frente nesse caminho, e ninguém está trilhando o mesmo caminho que você. Eu achei esse vídeo muito significativo, porque é isso mesmo, né? Ninguém tá caminhando junto com a gente, tá todo mundo, absolutamente todo mundo, trilhando caminhos completamente distintos, com histórias completamente distintas. Então, como é que a gente pode se sentir para trás? Como é que a gente pode achar tão difícil a gente escolher uma coisa na vida que seja tão genuíno, que seja tão diferente da maioria? Primeiro, eu acredito muito que seja pela questão do pertencimento. Nós, seres humanos, e você já deve ter ouvido isso 1 zilhão de vezes, né? Nós, seres humanos, lá atrás, a gente precisava de tribo para sobreviver. Então eu precisava estar inserida num meio no qual eu pudesse fazer parte, né? Pudesse receber apoio do grupo em questões de sobrevivência. Hoje a realidade é muito diferente, mas a gente continua com esse instinto, até porque a ciência tem mostrado cada vez mais a importância que existe nos relacionamentos, nessa dinâmica coletiva, que são pontos muito importantes para a nossa saúde mental, nossa saúde física, vulgo que a gente acaba vendo nesses conteúdos sobre zonas azuis, zonas com número de pessoas muito longevas, felizes, realizadas. Mas aí é que vem um ponto muito importante. Não é só fazer parte de um grupo e meramente se encaixar que vai fazer a gente se sentir feliz, a gente se sentir longevo, que vai ajudar na nossa sobrevivência, vai fazer a nossa vida ser cada vez mais fácil. Na verdade, são conexões verdadeiras, autênticas, genuínas, que fazem com que a nossa vida realmente vale a pena, né? E de um modo geral, essas conexões elas só são possíveis quando existe uma certa vulnerabilidade, quando eu me deixo ser vista e quando eu vejo algo mais profundo no outro. É como ter aqueles amigos que você fala, é ótimo para tomar uma cervejinha. E aqueles que, se você ficar doente, vão ficar o dia inteiro com você no hospital, que vão ter conversas profundas com você, aliás, que vão ter as melhores conversas e que vão te acolher nos momentos difíceis, que vão principalmente se alegrar nos momentos em que você contar alguma coisa boa sua, nos momentos felizes seus. Só que para alguém se alegrar verdadeiramente por você, essa pessoa ela precisa estar em paz com a vida dela, ou pelo menos com a parte que você compartilhou com ela sobre a sua própria vida, sobre a conquista que você está compartilhando com ela. Por muito tempo na minha vida,
Eu era a pessoa que queria se encaixar nos grupos. Das pessoas mais populares da escola, das pessoas mais legais da faculdade, das rodas de fofoca na hora do trabalho, no café, até para não ser alvo depois delas, né? Enfim, e por muito tempo, as minhas escolhas de vida, elas foram pautadas nessa necessidade de aprovação. Eu me vestia como elas se vestiam, então eu gastava dinheiro com roupas mais descoladas, eu pensava em viagens que representavam checks na vida, sabe? Tipo Paris, Nova York, Disney. Eu andava com pessoas-chave para poder pertencer ao grupo das pessoas mais descoladas e em muitos momentos eu aceitei fofocar sobre pessoas que eu não achava legal fofocar, só para entrar no jogo das pessoas que estavam ao meu redor. Eu era uma pessoa que estava o tempo todo preocupada em agradar todo mundo, com medo de perder as pessoas e as oportunidades de pertencimento. E isso me moldava dia após dia, isso comprometia os meus objetivos de vida, porque o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia, eles eram todos gastos na direção do que não fazia real sentido para mim. Talvez você também se reconheça em algumas das minhas falas ou até não consiga ter consciência disso, de tão automático que isso se torna. Talvez isso nunca tenha passado pela sua cabeça. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui trabalhando o autoconhecimento em mim, a minha vergonha, os meus julgamentos, porque sim, a maneira de como a gente julga os outros também contribui de uma certa forma para uma prisão interna, né, que a gente vai construindo longe das nossas escolhas. Primeiro que julgar é humano, né? A gente julga o outro pelo que a gente recrimina, pelo que a gente não concorda. Mas recentemente eu vi um conteúdo da Brené Brown, que estuda vergonha, coragem, autenticidade há anos e anos, uma pesquisadora super famosa no mundo inteiro e que já fez vários livros e até um deles pode ser que você já tenha lido, né? A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené diz que a gente julga o outro pelo comportamento que a gente tem vergonha de fazer. A gente julga em áreas que a gente tem vergonha. Agora, indo por exemplos mais práticos e para outros pontos de vista com relação ao julgamento, você julga uma pessoa que você segue, por exemplo, porque ela pintou o cabelo de rosa. Aí você julga a sua vizinha porque ela deixou o cabelo crescer de uma forma natural, ela tá fazendo uma transição para se livrar da progressiva. Julga porque além disso ela tá numa transição também para assumir os fios brancos, o cabelo grisalho. E aí você olha e você fala assim, que desleixo, cabelo mal cuidado. E aí quando você quer fazer algo muito diferente com o seu cabelo, por exemplo, quando você quer assumir os cabelos brancos e não quer ficar mais horas e horas no salão de beleza, depois de tanto ter julgado as pessoas que fazem isso, que agem assim, você vai tender a ter medo de ser julgada. Se você seguir com esses planos, né, de fazer diferente e assumir o que você quer fazer. Se a vida inteira você julgou quem posta vídeo todo dia no Instagram, quando você quiser fazer esse movimento, é muito provável que vai existir dentro de você toda uma argumentação que suporta a sua posição de julgadora por todo o tempo que ela existiu. Agora, internamente, dizendo as mesmas coisas para você mesma, sobre os seus planos. E muitas vezes, nisso, estava envolvida uma certa vergonha. Por exemplo, você tinha vergonha e medo de ser julgada por postar todos os dias e não ter tanto controle sobre o resultado. Aí você viu pessoas fazendo isso, construiu uma argumentação para dizer o quanto aquela pessoa estava errada por fazer isso, ela era louca, e quando você quis fazer, quando você sentiu que seria uma boa estratégia para você, existe todo um exército interno com milhões de razões para você não agir dessa forma, não prestar esse papel. Essa é uma das razões, por exemplo, pelas quais a gente vai envelhecendo e vai enrijecendo, se a gente não tomar cuidado, é claro. Foram anos julgando, anos construindo argumentos contrários a determinadas posições na vida, e esses julgamentos vão se acumulando dia após dia até virarem uma verdadeira prisão que não deixa a gente tentar coisas novas, passar algumas vergonhas, se mostrar vulnerável. Talvez para que a gente viva a nossa vida dos nossos termos, né? Um dos caminhos mais viáveis seja mesmo a gente passar algumas vergonhas, seja a gente engolir um pouco do nosso próprio orgulho, né? A gente não verbalizar aos quatro ventos os nossos julgamentos, né? E olhar com um olhar de criança, o diferente, o novo, aquilo que a gente não faria, mas que a gente respeita,
porque é a posição do outro, é a vida do outro, e a vida do outro não diz respeito a mim. E se eu ouvir a voz do outro, né, se eu conseguir conviver com essa diferença, talvez eu aprenda uma coisa nova sobre como eu gostaria de viver. E aí eu consiga construir o meu próprio caminho, porque por experiência própria, na construção, né, de uma vida cada vez mais autêntica, cada vez mais autoral, como a que eu tenho vivido, quanto mais a gente se preocupa em construir de verdade a nossa própria vida, menos a gente se preocupa em controlar do outro. Nossa, hoje eu falei. Eu espero que de alguma forma, algum ponto aqui dessa mensagem tenha trazido algum insight, tenha tocado o seu coração, tenha começado uma conversa. Comenta aqui embaixo os insights que você teve, né, para eu saber mais sobre a sua visão sobre esse tema. E se alguma coisa que fez sentido, já se inscreve no canal pra gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima!